Queridos irmãos, muito boa noite. Acertar a tecnologia é muito boa, a gente sabe mexer com ela. A gente sabe. Tá ótimo, obrigada. Então, meus irmãos, hoje a gente vai, com muita alegria, falar um pouquinho a respeito de Deus e das provas da existência de Deus. E muitos nós cremos em Deus, mas ainda nos angustiamos com a ideia de que é Deus, né? Então, onde é que é Deus, onde é que veio? E quando a gente se debate ou se depara com alguém que não crê, como é que a gente argumenta? Né? Como a gente pode levar o outro a pensar, pelo menos a cogitar a possibilidade da existência de Deus? Bom, para nós, né, espíritas que somos, Deus já está posto. Mesmo assim, Kardec, quando vai abrir o livro dos Espíritos, ele abre com a pergunta: que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta que. E essa sutileza da pergunta de Kardec demonstra o grande pensador que o codificador né? Foi e ainda é. Não quem, mas que. Porque até então, como é que a população, a humanidade pensava em Deus? Deus era a natureza. Então o trovão é Deus, a lua é Deus, os astros celestes podem ser Deus. Deus é o universo. Então nós somos parte do universo, então nós somos Deus e Deus é o universo. Há aqueles que ainda creem que Deus é uma partícula. O ano passado, os físicos falaram com tanta emoção da descoberta do bóson de Higgs, que é uma partícula que eles chamam de partícula de Deus, que nós já sabemos há mais de 150 anos que é a mônada espiritual juntando matéria, aprendendo a juntar átomo, prótons, elétrons e nêutrons, e nós damos o nome de mônada. Mas os físicos, para não dar o braço a torcer e dizer que Kardec estava certo há 150 anos atrás, dão nomes diferentes, mas acredita-se então que Deus é uma molécula, uma partícula subatômica. Há aqueles ainda que acreditam que Deus é o olheiro mitológico que está lá descrito na Bíblia, que moldou do barro as formas e soprou-lhes vida. E acreditam piamente que foi exatamente assim. Há aqueles que acreditam que Deus é luz. Bom, Deus é isso, mas ainda é muito mais. E a resposta que as entidades venerandas dão a Kardec é que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas Kardec não se satisfaz só com essa resposta. E ao longo da codificação, quem já teve a oportunidade de estudar o Pentateuco, vai ver que Kardec pergunta de várias outras formas diferentes que é Deus. A ponto das entidades em alguns momentos dizerem assim: como já vou dissemos, os espíritos já estavam de paciência cheia de tanto responder a mesma coisa de jeito diferente. E na Gênese, os espíritos ainda dizem para Kardec: meus filhos, não vos inquieteis em saber como é Deus, que é Deus, de onde veio Deus. Ainda não há em vós sentidos suficientes para poder compreender. Ou seja, o nosso cérebro ainda é tão evoluído que ainda falta para nós o sentido de realidade. Basta saber que nós vivemos em ilusão. O sol que nós vemos não é o sol daquele momento, é o sol de 8 minutos atrás. Quando olhamos para o céu e contemplamos as estrelas, vemos o passado e não o agora. E o passado pode ser de alguns dias, algumas décadas e até alguns séculos atrás. A luz de algumas estrelas só chegam a nós depois de viajarem mais de 300 anos no espaço, anos-luz. E aí chegam para nós. E aí a gente olha e acha: ó, que linda, a estrela está brilhando. Ela já pode ter até morrido, mas nós temos a ilusão de que aquilo ainda está presente. Então, a espiritualidade passa para nós que nós ainda vamos descobrir as coisas. Precisamos ter calma, precisamos evoluir. Mas Kardec ainda pergunta: o que se deve entender por infinito? Deus, então, é o infinito? E os espíritos, mais uma vez, pacientemente, vão explicar a Kardec que ser infinito é um atributo de Deus, mas não dá para tomar o efeito da causa. E nós vamos nos perguntar: nós conseguimos imaginar o infinito?
temos condições de saber que é Deus. Então vamos pensar em alguma coisa mais próxima de nós. Quem é o próximo, mais próximo de cada um de nós? Nós mesmos. Nós estamos em nossa presença desde que a gente se entende, né, por ser humano. Desde que a gente entrou no reino nominal e adquiriu consciência, nós estamos conosco. Você pode se definir bio, psico, social, ambiental, espiritualmente, tem completa consciência de quem você é, de que você é. A gente se surpreende conosco mesmo, de vez em quando, tendo umas reações que a gente não faz nem ideia que era capaz de fazer, tanto positiva quanto negativamente, dependendo da situação. Então, se a gente não se conhece profundamente, como é que a gente pode querer conhecer Deus? E aí, meus amores, a gente também tende a querer conhecer o outro. Então, os nossos amores, os nossos afetos, amigos, filhos, parentes que estão conosco ao longo dessa jornada, a gente acha que conhece, porque a gente acha que eles são iguais a nós. Aí, quando o filho chega na adolescência, né, ou o marido, ou, enfim, pai, esposa, sei lá, aquelas pessoas que convivem conosco têm uma reação que a gente não espera, a gente se decepciona, porque a gente acha que naquela situação nós não agiríamos assim. Mas às vezes a gente mesmo se surpreende, né? Então, para a gente compreender Deus, a gente precisa de intimidade com Deus. A gente precisa de proximidade, de afinidade com Deus. Porque só quando a gente é próximo, afim e tem intimidade, que a gente pode dizer que conhece o outro. A mesma coisa se aplica a Deus. Hoje nós temos esse tipo de relação com Deus nas nossas vidas. Então precisaríamos de tempo com Deus para que a gente possa realmente compreendê-lo. Como a gente ainda não tem, devido às nossas falhas, às nossas limitações, ao nosso nível evolutivo que ainda é incipiente, a gente ainda vai levar um tempinho para conseguir entender a grandiosidade de Deus. Então, sabemos que Deus é amor. Isso a gente já sabe. E a gente só consegue conceber Deus através do que Deus ama. Teve uma oportunidade, depois que se tornou eliminado, de dizer que só Deus, o espaço infinito, podem definir o espaço infinito de Deus. Quer dizer, nem mesmo o Buda, depois da iluminação, se atreveu a conceituar qualquer um desses três postulados da vida. Porque o problema é que quando a gente conceitua, a gente limita. Então, conceituar Deus é dar um limite para ele, mas Deus é infinito. Então, o que a gente fez? Já que a gente não pode ir até Deus, a gente trouxe Deus para o nosso nível. Rebaixamos Deus do posto. E aí fizemos um Deus antropomórfico. Deus é um juiz, né, que está lá sentado no trono altíssimo, com a lista de todas as nossas falhas. Tem gente que acredita nisso. Eu vi isso numa palestra um tempo atrás, dentro de uma outra denominação religiosa. E que dizia que Deus estava lá com aquela lista imensa das nossas falhas, pronto para nos mandar para a caldeira mais quente do inferno, por direito a personal capeta, por resto da eternidade, a menor falha que a gente tivesse. Imagina, a culpa é dele se a gente falha, foi ele que criou a gente. E são esses questionamentos que vão levando para a gente. Aí a gente fala, coloca na mão de Deus. Eu tenho uma amiga evangélica que diz assim: eu não quero mal a ninguém, mas para aquela menina eu peço que Deus pese a mão nela. Se quisesse bem, então coitado de nós, né? Se ela não quer mal, ela pede que Deus castigue, se ela não, é porque ela não tem coragem de afirmar aquilo que ela pensa. Então ela transfere para aquele ser idoso, sempre com aquela cara mal. Imagina Deus mal encarado. O que seria da nossa vida se Deus ficar de mau humor um dia? Graças a Deus, Deus é bem humorado, leva tudo no esportivo, porque a economia divina é sempre a nosso favor. A gente sempre lucra muito. Os apóstolos, mesmo Jesus mesmo disse para a gente que o amor cobre uma multidão de pecados. A música que a gente cantou hoje na meditação fala: o mundo quer te ver chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Que o nosso destino é a felicidade. Querendo ou não, você vai ser feliz. E cada um no seu tempo, cada um com as suas aptidões, cada um com a sua escolha de caminho a seguir, mas seremos felizes. Então, como nós não conseguimos encaixar Deus na sua
grandeza, a gente traz a Deus conceitos antropomórficos que limitam e fazem com que a gente tenha medo de Deus. Antigamente, era comum as pessoas baterem, hoje em dia ainda tem, mas antigamente era muito mais as pessoas terem orgulho de dizer que eram tementes a Deus, tinham medo de Deus. Aí Jesus veio e falou, não, Deus é amor. Jesus chamava Deus de Abba. Alguma coisa tipo painho. Tamanha intimidade. Imagina, os sacerdotes, que eram os eleitos, só eles podiam falar com Deus. Tem um carpinteiro que chama Deus de painho no meio do povo. E se ele chama, todo mundo pode chamar também. Acabou meu poder. Não foi à toa que crucificaram. Né? Para poder tirar o problema político da frente. Então, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do Pai, não pela aptidão física. Deus não nos criou a imagem e semelhança fisicamente falando. Ele nos criou a sua imagem e semelhança ao nos dar o seu potencial criativo. Nós somos semelhantes a Deus na criação, na possibilidade de amar, na capacidade de construir e nos tornarmos úteis uns aos outros. E é justamente nessa questão de sermos servos uns aos outros e podermos ajudar uns aos outros é que nós nos assemelhamos ainda mais a Deus. Essa certeza divina, então, que está em nós é que pode evoluir e desabrochar à medida que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, o conceito do Espiritismo possui a abrangência, vocês vão me desculpar, mas eu não decorei os textos, que dignifica, aí na falta de um vocábulo, que nem palavra para exprimir tudo que a gente sente, a gente tem, um ser, né, causal, que é um arquétipo primordial. Então, Spinoza teve a oportunidade de dizer que Deus é a natureza da natureza. Platão dizia que Deus era a ideia. Então, em diversas épocas da história, Deus tem sido objeto de controvérsias entre filósofos, cientistas, artistas, cada um procurando oferecer uma interpretação ou então negar-lhe a existência. E aí, a gente ainda permanece com a pergunta: e Deus existe? Bom, os espíritos não nos esclarecem que não há efeito sem causa. E a própria lógica não precisa ser espírita para perceber isso. Além disso, qual é a probabilidade da vida ter surgido ao acaso? Bom, o próprio conceito de vida já é uma questão em si. Cada um dá à vida o conceito da sua aptidão. Então a gente vai ter, a vida é uma artista caprichosa, a vida é uma gota de protoplasma, a vida é a cadeia de DNA. A vida é o resultado das forças de atração e repulsão das moléculas. Tudo bem, mas como é que apareceu? De onde é que essas forças de atração e repulsão de moléculas apareceram? É tudo mecânico? Agora mas surgiu da onde? Então, para a gente só ter uma ideia de como o acaso não poderia produzir vida, vamos falar só de uma molécula que o nosso corpo é riquíssimo, chamada proteína. Aqui eu tenho uma sequência minúscula de algo que não é proteína. Porque para ser proteína eu preciso de no mínimo 150 dessas bolinhas. Cada bolinha dessa representa um aminoácido. E cada aminoácido tem de 8 a 40 átomos diferentes. Então aqui eu não vou falar nem nos átomos, vou falar só nos aminoácidos. Vamos imaginar, depois que a Terra se soltou do Sol e veio habilmente levada até a sua atual órbita, e acreditem, a nossa órbita em volta do Sol é perfeita. Se a gente chegasse 0,3% para frente ou 0,3% para trás, não haveria vida no planeta. Então só isso já seria a possibilidade de você for trabalhar o acaso, algo muito pouco provável. Além disso, a nossa distância da Lua, se fosse 5% a mais ou a menos, também não haveria vida na Terra. Ou seja, toda a conjunção, só para o planeta tal onde ele está, já o Sol assumiu a sua órbita. E lá nos princípios, quando o planeta esfriou, formou aquele caldo que os cientistas acreditam, chamado teoria do Paris, e ali houve condições de se formar esses aminoácidos. Tá? O que a gente já sabe que cientificamente não seria possível. Bom,
eu teria que pegar, são 20 tipos de aminoácidos, eu tenho que encaixar 150 no mínimo, numa sequência exata para eu ter uma proteína. Qual seria a possibilidade de eu pegar o aminoácido 1 e botar aqui, depois o aminoácido 2, até o aminoácido 150, sem errar ao acaso? Acreditem, alguém se deu ao trabalho de fazer essa conta. Ela é sem interferência de nada, somente com acaso, um acerto em cada 10 elevado a 193 zeros de tentativas. Isso em tempo dá mais tempo de vida, mais tempo do que a existência do planeta Terra. Dá mais de 4 bilhões e meio de anos de tentativa para poder conseguir fazer uma proteína. E aí o que acontece? A proteína seria isso aqui. Para eu ter uma bactéria, eu preciso de pelo menos 3.000 proteínas. Aí você pega aquele uma tentativa em 10 elevado a 193 e multiplica por 3.000. Para eu ter uma célula do nosso sangue, eu preciso de 30.000 proteínas. Para eu ter um corpo humano, só de proteína, eu não fiz a conta, são 4 trilhões de células, vezes 30.000 proteínas, 120 trilhões de proteínas. Dá para fazer um corpo humano assim, bebezinho ainda? No acaso, eu não tenho vida no universo. O universo tem aproximadamente 13,4 bilhões de anos. Não dá tempo para fazer um corpo humano. Que dirá para fazer vírus, protozoários, bactérias, vermes, ecossistema, biosfera, que dirá falar em galáxia. Por lógica, por estatística, não é possível montar uma proteína no tempo de vida do nosso planeta. Não seria possível montar uma célula no tempo de vida do nosso planeta. Eu só estou falando de proteína. Eu não falei de ácido nucleico, não falei de carboidratos, não falei de lipídios, não falei de vitaminas, não falei de cofatores. Imagina se junta isso tudo. Vamos tentar imaginar. Dá para fazer isso ao acaso? Dá. Mas a gente não tem tempo suficiente para que desse certo e formasse tudo que a gente tem hoje. Então, é óbvio que a gente tem essa precisa e improvável sequência de aminoácidos sendo feitas a partir de uma inteligência. Que basta que um aminoácido daquele entre na posição errada e a gente pode ir a óbito. Vocês terem uma ideia, a hemoglobina é uma molécula enorme que basta mudar um aminoácido, 1.600 aminoácidos. Basta um errado e você nasce com anemia falciforme. E dependendo do grau da anemia falciforme, você não passa da idade da adolescência. Então, isso é algo que transcende as leis da matéria. Por exemplo, efeito inteligente, né? A causa tem que ser inteligente. Então, imagina um relógio. Para bioquímica é uma coisa meio complicada, todo mundo para lembrar disso, enfim. Eu olho para o relógio e vejo as horas. Eu vou dizer, que relógio inteligente que me deu a hora certa? Não, porque o relógio funciona de forma mecânica. Agora, o relógio surgiu do nada, ao acaso? Alguém criou. A gente, quando fala de inteligência por trás do mecanismo do relógio, eu estou falando de alguém que criou esse relógio. Um ser humano que parou, observou e fez essas engrenagens funcionarem, a corda, a bateria, luz solar, dependendo da tecnologia utilizada, mas eu fiz algo para que haja engenhosidade naquele processo mecânico. As células se reproduzem de forma mecânica? Talvez. A ciência está começando a descobrir que não é tão mecânico assim. A comunicação entre as células. As células do nosso corpo se comunicam e sabem o que está acontecendo. Então, há uma engenhosidade por trás disso. É essa inteligência que a gente tem que aplaudir. É como na impressão de um jornal. Eu sei todas as leis físicas e químicas e todas as reações que acontecem para ligar a tinta no papel. Agora, essas leis não explicam a forma como as letras estão organizadas e como essa ideia é passada do papel. Isso transcende as leis da matéria, transcende simplesmente a tinta e o papel. Há uma inteligência por trás desta disposição. E a coisa tão
visceral que a gente consegue, inclusive, identificar estilos de literatura. Eu sei quando o texto é da Marta Medeiros, eu sei quando o texto é do Arthur Chechel, porque eles escrevem de forma diferente, usando a mesma tinta e o mesmo papel. Assim é com as proteínas, assim é com o nosso material hereditário, assim é com tudo com os átomos que nos formam. Eles transcendem a ordem, a forma como está disposto, transcende simplesmente as leis de química e física que regem o nosso universo. Então, se há uma ordem e se há uma engenhosidade, é porque alguém criou. Então, não é simplesmente obra do acaso, é obra de engenharia, é obra de inteligência. E como a gente está falando de uma inteligência, de algo que suplanta em muito a capacidade humana, eu estou falando de uma inteligência que é suprema além da nossa. Até hoje a gente ainda não conseguiu montar um DNA. O ano passado, pouco depois da história do bóson de Higgs, alguns cientistas divulgaram que tinham conseguido fazer o primeiro DNA artificial, pegando pedaços de DNA de outros seres e montaram um que funcionava. Quer dizer, eles não criaram, eles simplesmente pegaram algo que já existia e montaram uma forma diferente. Então, não foi criado, foi simplesmente rearrumado. Então, quando ocorre, quando a gente fala de DNA, de proteína, a gente está falando de uma situação específica que é vida. Então, essas moléculas todas juntas vão dar um resultado, e o resultado é a vida. E aí a gente tem uma corrente de cientistas que falam, principalmente liderados por Louis Pasteur, que fala o seguinte: pouca ciência nos afasta de Deus. Que quando a gente tem uma visão superficial das coisas, a gente começa a ser arrogante, achar que sabe tudo. Você só vê a pontinha do iceberg, mas já acha que sabe tudo. E a gente começa a prejulgar as coisas, a gente fecha a mente. Mas muita ciência nos aproxima de Deus, porque a gente começa a ver que não é possível. Então, Louis Pasteur acreditava em Deus, Isaac Newton acreditava em Deus, Darwin acreditava em Deus, Einstein acreditava em Deus. Não no Deus que os homens fizeram. Aquele ser antropomórfico, totalmente voltado. Imagina, o Deus dos exércitos, na frente do seu povo contra os hereges, liderando a sua nação contra os inimigos. Mas os inimigos não foi Deus que criou? Não são todos filhos de Deus? Como é que Deus pode tomar partido? A gente que é imperfeito não toma partido entre um filho e outro. Que dirá o Criador. Então, muita ciência nos aproxima de Deus. É a mesma coisa na doutrina espírita. Tem pessoas que leem a doutrina ou leem os livros que não são o Pentateuco, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e do Evangelho, que são os 5 livros que compõem a nossa doutrina, mas leem Emmanuel, leem André Luiz, leem Joana de Ângeles, que são espíritos notórios, que se baseiam na doutrina, mas não estudam a fundo a doutrina espírita, só tem uma noção. E aí, porque tem uma noção, muitas vezes pré-julgam alguma coisa. Então, quando a gente lança uma pergunta polêmica, as pessoas não sabem o que dizer. Ou quando vem alguma coisa acontecendo, por exemplo, magnetismo é o tipo de coisa que não é atributo moral, é atributo técnico. Então, o espírito das trevas, o espírito endurecido, o espírito realmente renitente no mal, ele pode sim ter a técnica de manipulação de material, de matéria. Isso não é atributo moral, isso é uma questão técnica. Então, qualquer um que estude tem acesso a essa técnica. Agora, a parte moral, não. E aí, muitas vezes, as pessoas veem um espírito renitente fazendo alguns tipos de fenômenos e aí acham que aquele espírito é muito poderoso. Não é, ele só estudou um pouquinho mais e descobriu os mecanismos para fazer aquele fenômeno acontecer. O que seria possível a qualquer um, porque o conhecimento está aberto a todos nós. Mas a qualidade moral não. Então, por exemplo, para a gente poder entender o que está na Bíblia, a gente precisa de evolução moral. Porque o conhecimento das leis de Deus
Esse é vedado aos novos. Você pode conhecer, mas não pode vivenciar, não pode entender a fundo se você não melhora na forma espiritual, não melhora o seu raciocínio moral, não abre seu coração para vibrar, para equalizar com o plano superior. Então, enquanto a gente não estuda e trabalha a moral e o intelecto, a gente vai ficar capenga de um dos lados. Então, esses espíritos endurecidos, eles precisam da afetividade. Quem já tem uma afetividade aflorada precisa da intelectualidade. Então, a todos nós é importantíssimo que estudemos o Pentateuco Espírita, que estudemos o livro do Novo Testamento, mas que não esqueçamos de ler o Antigo Testamento. Também é importante para todos nós. É a história da humanidade. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente não está olhando a história de outras pessoas. Estamos vendo ali o nosso passado. Porque nós somos espíritos comprometidos com o planeta. Ninguém pensa que está aqui há 4, 5 encarnações só, não. Nós estamos aqui há milênios. Provavelmente, quando Cristo passou por aqui, a gente também estava por aqui. Talvez não em Jerusalém. Eu acho que eu devia estar em alguma tribo da África, né, Pedra Leão, mas enfim, estava por aqui já. Espero que era em Leão, né? Se fosse na cruz eu estava mais errada, mas enfim, a gente vai evoluindo com o tempo. Imagina você ter tido a oportunidade de ver o Cristo, e todos nós tivemos, pelo menos, encarnados, estávamos no planeta, encarnados ou não, mas naquele momento, e a gente não ter aproveitado. A maior tristeza do espírito é o tempo perdido. E a gente perde muito tempo ainda, mesmo ainda hoje, com as luzes do espiritismo, a gente ainda perde tempo com muita bobagem. Bom, em um livro pequenininho, chamado Estudos Espíritas, Joana de Ângeles nos traz considerações que ela considera que são capazes de demonstrar Deus de forma irretorquível e definitiva. A primeira é a razão. A existência da razão, ela não é explicada de forma científica. A ciência não sabe por que cada um de nós é como é, uma vez que as células que nos compõem são iguais. Não há como um amontoado de células secretarem personalidade e consciência, embora a gente seja diferente. Não sei se vocês sabem, o homem tem um cérebro maior que o da mulher. O homem tem quase 10 bilhões de neurônios a mais do que a gente. Os meninos já ficam todos felizes, né? Ah, tá vendo? Tem cérebro maior. É verdade. Em compensação, a mulher tem uma estrutura chamada... menino, agora me fugiu. A gente tem uma estrutura que conecta os dois lados do cérebro, que é muito maior que o do homem. Então, significa que a informação, para a gente passar de um lado para o outro, é mais rápida e mais eficiente. E aí, o que acontece? Ao longo da evolução humana, desse corpo, nós desenvolvemos sentidos de forma diferente. Por isso que homens e mulheres pensam e veem o mundo de forma diferente. Daí a importância do espírito em habitar os dois corpos, tanto feminino quanto masculino. E quando a gente é mulher, a gente fala de uma forma absurda. Pergunta para o seu filho quando chega da festa: filho, como é que foi a festa? Legal. Resolveu o problema. Pergunta para sua filha: e aí, filha, como é que foi a festa? Mãe, fulana estava com um sequinho, Beltrano mudou de namorado, 3 horas depois você já está arrependido de ter perguntado, e ela continua explicando o que aconteceu no meio da festa. Mulher é assim. O homem tem dificuldade tremenda em distinguir cor. Aí você chega pro seu marido e fala assim: amor, vai lá no meu armário, pega a minha blusa areia. Ele abre o armário e vai pro chão. Não tem areia. Aonde? Do lado da champanhe. Não tem champanhe aqui. Meu filho, entre a champanhe e a pérola da areia. Ele olha, não tá aqui. Aí você entra no quarto, né? Todo, eu vou aí, quando é filho, então eu te falo: eu vou aí, vou achar e você vai me pagar porque eu fui aí buscar. Aí você vai e tira. Ele olha e vê bege. Tudo bege claro, bege escuro, só que ele não consegue ver. Aí você muda o seu cabelo de louro para roxo e ele não percebe. Não é porque ele não te ama, ele não viu. Mas por que ele não viu? Porque ao longo da evolução humana, nós mulheres ficávamos dentro das cavernas. O nosso cérebro foi adaptado para trabalhar no escuro. É só você ver, você pega seu telefone e liga para a mãe e fala assim: alô,
Ela pergunta, o que você tem? Não precisa dizer nada, só fez a louca. Entrou em casa e passou e falou, opa, o que aconteceu? Porque nós fomos treinados para ouvir. A mulher sabe distinguir quando o bebê está chorando por manha, por dor, por fome, por desconforto. O homem sabe que o bebê chora, ele entra em pânico. A gente sabe, a filha não é manha. Para ele está chorando, está morrendo. Porque ao longo da evolução nós fomos preparados. E aí o corpo entende isso e a gente assume isso de uma forma muito natural. Já o homem não, o homem tem dificuldades em algumas situações. Em outras eles levam uma vantagem terrível. O homem enxerga bem e em linha reta. Dificilmente um homem sóbrio ou que não foi distraído bate de frente com o carro. Para um homem sofrer um acidente com um carro, ele precisa ter ou ingerido algum tipo de álcool ou alguma coisa que tenha mudado a sua percepção, ou ele precisa ter sido distraído por alguma coisa. E aí ele acaba, né, por conta da distração, batendo. A mulher não. A mulher é só ver. Eu então sou uma tristeza até hoje para estacionar o carro, preciso dos pauzinhos, né, para poder me orientar. O homem tem uma percepção de espaço fantástica. Então você fala, vai em tal lugar. Fiquei feliz da vida que a Cristian me disse hoje como é que eu chegava aqui. Foi ela que disse, sabe em tal lugar, você vai ter a praça, aí você passa no lugar. Se fosse o Jorge, me dizer, pega a rua tal, aí você vira à direita, e depois você vira à esquerda. Até hoje, para saber qual é a direita ou a esquerda, eu faço assim. Eu fiquei uma vez com meu marido, entra à direita, à direita. Aí ele falou, a minha ou a sua? Porque a gente tem liberdade. Mas é algo nosso, da evolução. Por que os casais brigam tanto? Porque a gente não entende e não para para perceber a característica do gênero do outro. E isso a ciência não sabe explicar. Por que o homem se comporta de um jeito e a mulher de outro? Né? Existe, claro, a questão hormonal, existe, claro, a questão social, cultural, etc. Mas por que umas pessoas, no mesmo gênero, na mesma sociedade, no mesmo tempo, pensam e agem de forma completamente diferente? Isso, ciência nenhuma ainda conseguiu explicar. A gente tem algumas ideias, mas a causa, que nós sabemos, é o espírito, e por ser espírito é individual, a gente ainda não tem como viver isso. Então, por isso é importante também que os espíritos vivam em ambos os corpos. Porque uma coisa é você viver com um corpo que tem um cérebro maior, mais um corpúsculo menor, né, de ligação entre os hemisférios, você pensa de um jeito. E aí você aprende a viver daquela forma. Quando você aprendeu tudo o que precisa aprender enquanto homem, você precisa encarnar mulher e vice-versa. A gente não pode simplesmente ficar restrito a um tipo de percepção a vida inteira. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser mãe. E ambas são funções fantásticas, ambas são funções que têm uma série de importância para a vida comunitária e para a aprendizagem de cada um de nós. Então, aprender com o outro é muito importante, compreender o outro mais ainda, porque aí a gente vai estabelecer métodos de paz dentro do nosso lar. O problema é que a gente normalmente casa, começa a vida, enfim, se relaciona sem estudar. Costumo dizer para os meus jovenzinhos lá da mocidade, lá do Fonte de Luz, que até para ter vida sexual a gente precisa estudar. Até para coisa boa a gente precisa estudar. Senão a gente mete os pés pelas mãos e sai fazendo besteira. E a nossa doutrina é tão fantástica que até nisso, né, até na hora de nos orientar para qualquer coisa, a gente tem orientação segura para a gente poder viver de forma mais feliz, não eufórica, porque felicidade é diferente de euforia. Explicar isso para o adolescente é complicado, né? O hormônio saindo pelas orelhas, né? O mundo aí oferecendo de um tudo. Eu não sei aqui em Macaé, mas lá em Cabo Frio está complicado. O acesso a álcool, que é a porta de entrada para as drogas, não é maconha, é a cerveja. Está sendo extremamente banalizado entre os jovens. E aí você vê as crianças de 10, 11 anos de idade já bebendo. O ano passado eu fiz palestra, sou palestrante sobre sexualidade lá em Cabo Frio, e fui a uma escola pública chamada por uma diretora depois do terceiro caso de uma menina de 10 anos de idade. Meninas de 10 anos de idade grávidas dentro da escola. E aí a gente vai perguntar, e o pai, com que idade? Um tinha 12 e o outro tinha 14. Todos menores, né? Todos ainda vivendo essa questão da erotização infantil e sem estrutura familiar. Então a gente que tem acesso à informação, a gente que tem acesso a uma orientação moral, que a gente procure cada vez mais implantar isso nas nossas vidas.
que mais importante do que a gente ter o conhecimento é a gente usar o conhecimento. Aliás, conhecimento é diferente de informação. Informação é o que a gente sabe, conhecimento é aquilo que a gente vive. Então, por isso, a gente precisa trabalhar isso. E aí, Joana de Ângeles continua no seu livro falando das causas cosmológicas, que explicam Deus como a única causa da sua própria causalidade. A gente não vai entrar em todos esses detalhes, porque senão o tempo não dá, eu já estou preocupada ali com o relógio. Então, Deus é necessariamente possuidor das condições para pré-existir antes da criação e para sobre-existir ao sem fim dos tempos. Mas como é que isso aí se dispõe? Eu recomendo a vocês estudos espíritas e tempo para ler. Os Estudos Espíritas e Após a Tempestade de Joana são 2 livros dessa finurinha pequenininhos. Mas eu levei 5 anos com cada um estudando para conseguir entender, porque espírito superior é uma benção, né? Ele fala 3 linhas, você estuda 4 anos para poder entender o que ele quer dizer. É assim. Além disso, Emmanuel, Vinha de Luz, toda a série de Emmanuel de páginas que eu leio, eu falo, poxa, Emmanuel estava pensando em mim quando escreveu essas coisas. Vou te dizer, nunca caiu tanta carapuça depois que a gente entrou no Espiritismo. Além disso, causas ontológicas, né, que o apresentam perfeito em todos os seus atributos. Se não for perfeito, não pode ser Deus. Então, infinitamente perfeito em todos os seus atributos. As causas teológicas, o efeito procede de uma causa pré-perfeita, harmônica, sábia e infinita. Então, o universo é infinito. A gente tem mais ou menos uma ideia de como é que a coisa começou, mas não há como comprovar isso. Então, da mesma forma que na época de Mendel, que é o pai da genética, acreditava-se que havia um homem minúsculo dentro de cada espermatozoide, e aí quando Mendel falou que não era assim, o povo riu da cara dele, parece. Né? Até quando Galileu disse que a Terra era redonda, o povo riu da cara dele. Todo mundo sabia que a Terra era quadrada, ficava nas costas de um gigante chamado Atlas, que ficava em cima de uma tartaruga, chamada, esqueci o nome da tartaruga, hoje está difícil, mas ela nadava no espaço sem fio, era assim que funcionava. Aí Galileu disse, não, a Terra é redonda. Rindo da cara dele. Quase queimaram o homem em praça pública. Não chegaram a queimar porque ele se desmentiu. Disse, não foi bem assim, eu achei que era quadrada, mas eu vi que era redonda, que era redonda, mas eu vi que era meio quadradinha nos lados, por aí foi. Mas para escapar da fogueira, mas enfim. E as causas morais. Tá? Deus está presente dentro de nós mediante a nossa responsabilidade, a nossa tomada de consciência. Então, à medida que a gente exercita o nosso livre-arbítrio, a gente então faz uso das nossas potencialidades. E a gente então vai ter consequências de cada um desses atos. E isso atesta a realidade de um legislador absoluto, que é a suprema razão da vida e que é infinitamente injusto, mas que alia a justiça com bondade. Nós temos uma dificuldade tremenda de aliar a justiça com bondade. Porque para a gente bondade é passar a mão na cabeça daquele que erra. E na verdade não é assim. Quem já leu, tem uma série de livros do Cavaleiro de Numier, não sei se vocês já leram, muito bom. Aquela moça linda, por conta da vaidade, por conta do seu ego, causa uma intriga danada na família e faz com que um homem mate o outro. Aí ela volta na próxima encarnação, linda de novo. Aí de novo ela faz, no terceiro dia volta ela linda. Eu já tinha botado essa mulher deformada na primeira encarnação, porque ela tinha que pagar o que ela fez. Um filho matar um pai, depois fez o pai matar o filho, depois fez o irmão matar o outro. Que diacho de justiça é essa? É a justiça de Deus, que fez com que ela tivesse todas as possibilidades possíveis para se redimir. Aí aquela história, tentou, não foi bem sucedida, aí Deus age de acordo com a necessidade. Há um caso, não sei se vocês conhecem, de gêmeas siamesas do Canadá, que elas compartilham o corpo, só a cabeça que é separada. Eu tive acesso a uma possível história desse caso. Elas eram homens em encarnações passadas, e há mais de 10 encarnações elas vêm matando uma a outra. Então, quando eram homens, eram amigos que se mataram, sabe Deus por quê. Depois vieram de novo como irmãos, um matou o outro. Depois vieram como pai e filho, um matou o outro. Vieram como mulheres, irmãs, para ver se dava uma dulcificada aí, piorou. Matou o outro com requinte de crueldade.
porque mulher é bicho bom. Depois, que a gente quando é boa, gente, mas quando a gente é ruim, meu Deus do céu, uma velha. E aí, vieram de novo como mãe e filha, como irmãs e nada. Aí o que a justiça divina faz? Já que não dá para botar as duas juntas, porque elas se matam, né? Juntas em corpos diferentes, taca no mesmo corpo. Porque se uma matar a outra, ela se mata. A mãe relata que quando elas eram crianças, o lado direito batia na cabeça direita. Porque a cabeça direita comanda o lado esquerdo. Então era um tal de fazer isso que era terrível, elas se brigavam. Mas elas, para andar, precisam estar juntas. Para comer, precisam estar juntas. Aprenderam a dirigir. Uma tem que colaborar com a outra. A cabeça direita arrumou um namorado. Imagina a cabeça esquerda tendo que ser passada a mão pelo namorado da cabeça. Mas tem que colaborar com a irmã está apaixonada. Fazer o quê? Você imagina, se a gente não aguenta os filhos, né, o dia inteiro, junto com a gente, tem uma hora que a gente, quando vai para a escola, a gente fala, ai, graças a Deus, agora eu posso assistir a Bernardo, posso sentar e ler um livro. Imagina você ter alguém 24 horas que pensa diferente de você, que não concorda com você, que tem uma visão de mundo completamente diferente, vivendo do seu lado o dia inteiro. Existem gêmeas siamesas também na Inglaterra, são as gêmeas mais velhas, elas têm 42 anos. Elas são ligadas pelo lobo frontal, pela parte da frente do cérebro. Uma é pequenininha e a outra tem uma estatura normal. A maior é carnívora e bebe enlouquecidamente. A menor é vegetariana e não bebe, é toda zen. A mais velha bebe e fica bêbada. E a mais nova continua sóbria. Detalhe, elas compartilham um pedaço do cérebro. O sangue que circula em uma passa para a outra. Como é que uma não fica bêbada enquanto a outra está num corpo daqueles? E a menor tem que pedir ajuda para levar a irmã e ela própria para casa. Então, quer dizer, o espiritismo explica, mas a ciência não faz ideia de como é que funciona. Jesus não estava brincando com a gente, crianças, quando disse reconcilia-te com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Porque senão vai tacar no mesmo corpo. A gente começa a pedir desculpa por tudo agora. Eu depois que eu fora disso, virei pro meu marido, pedi perdão, fui atrás da minha irmã, pedi desculpa. E olha, sinceramente, eu não quero vir grudada com ninguém, mas é o futuro. Se a gente tá rindo, mas imagina a situação da pessoa. Isso foi o que? Acaso? Ah, não foi. Isso é justiça. Mas antes disso acontecer, no último caso, que Deus nos quer sorrindo. Então ele tenta e dá oportunidade, a gente dá um trabalho monstruoso para o povo do lado de lá. Os nossos amigos espirituais tiram assim horas da vida dele, bônus horas para poder investir na gente, e a gente está renitente, a gente está dando trabalho o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? No ano passado, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa com 23 países, perguntando para as pessoas se elas acreditavam em alguma entidade divina. Podia ser qualquer um. Adivinha quem foi em primeiro lugar? A Indonésia. 93% da população indonésia acredita em algum Deus. Mas eles lá são hindus, então o que não falta é Deus para adorar. Tem muito, a variedade é muito grande. Em segundo lugar, Turquia. Lá na Turquia, 92% das pessoas entrevistadas são islâmicos. Né? Então acreditam num Deus único e praticam a sua religião. No Brasil, ficou em terceiro lugar. E 84% das pessoas entrevistadas acreditam em Deus e se assumem como cristãos, independente da denominação religiosa do cristianismo. E aí eu fiquei preocupada. 84% só dos brasileiros? Mas aí fui olhar quem está no último. Acreditem, a França. O berço do espiritismo só tem 65% de pessoas que creem em alguma divindade. Seja Deus, Alá, Buda, sei lá. E aí o que acontece? Aí eu fui dar uma olhada nos outros, né, últimos lugares. Todos os países da Europa desenvolvidos. E aí eu fui, né, conversar com Beth, que é a minha guru intelectual para essas coisas do espiritismo. Beth, mas por que isso? Será que é por causa do dinheiro, né? Facilidade, as pessoas não pensam em Deus? Aí ela me fez pensar numa outra vertente. Na Europa aconteceram as cruzadas. Foi na Europa que aconteceu a Inquisição. Esse povo viu a imagem, né, o conceito de Deus ser deturpado nas piores formas possíveis. Para vocês terem uma ideia, o Papa,
né, que um dos papas, que foram 8 cruzadas, né, dizia para os soldados que iam para a cruzada que quantos mais infiéis eles matassem, maior seria a glória deles no paraíso. Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Ame como eu vos amei. Então, quer dizer, Jesus não falou amar de qualquer jeito. Ame como eu vos amei. Jesus olhava para a gente, como olha até hoje para a gente, e não vê a gente. Ele vê o nosso potencial. Jesus olhava para Públio Lentulus e não viu o senador romano déspota, arrogante e perseguidor do cristianismo. Jesus olhava para Públio Lentulus e via Emmanuel. Como ele olha para cada um de nós e vê o que nós podemos nos tornar com o tempo. Por isso, aquela doçura e aquele amor, embora firme, com todos nós. Porque no momento a gente precisava de firmeza, mas a doçura não parava de existir em momento algum. Então, eu fiquei preocupada, né, em relação a só 84% do brasileiro acreditar em alguma divindade. E aí vi que em outras pesquisas, retirando a filiação religiosa, 92% dos brasileiros creem em Deus. Aí eu fiquei pensando, bom, entre 84% e 92% brasileiro, a gente pra caramba. Então significa que quem rouba, quem trafica, quem desvia a verba pública, quem estupra, quem faz algum tipo de maldade, crê em Deus. E é uma verdade, se a gente for no Senado, se a gente for no Congresso, se a gente for nos presídios ou na Cracolândia perguntar para as pessoas se ela crê em Deus, a grande maioria vai dizer que crê. E crê mesmo. E aí a gente pergunta, mas por que eles fazem, já que eles creem em Deus, por que continuam fazendo tudo errado? Porque a gente continua fazendo tudo errado. Quem de nós pode dizer que vive plenamente o Evangelho dentro da sua vida 24 horas por dia? Eu não posso. É só ver um brigadeiro, gente, que eu esqueço o Evangelho, tudo que eu aprendi. É verdade, vocês estão rindo, é sério. Eu tenho vício, não sei se dá para notar, mas eu tenho vício. Eu sei, porque eu estudei, eu creio, que o meu chakra gástrico vai me dar trabalho na hora do desencarne. Porque esse nó eu estou mantendo apertado, ligado à matéria. Eu sei que quando eu desencarnar, no plano espiritual não tem brigadeiro, não tem chocolate, não tem pizza. Ai meu Deus, eu botei 2 quilos só de pensamento. Sabe o que acontece? Eu vou ficar como aquele espírito que é viciado em comida, que é viciado em droga, que é viciado em sexo, atrás daquela sensação. Se eu não aprender a controlar isso agora. Eu sei disso, mas eu preciso agir de acordo. Então, todos nós temos os nossos vícios da fofoca, o vício da maledicência, o vício da internet. Jovenzinhos, né? É uma tristeza agora o tal do WhatsApp, é o dia inteiro. A minha filha quer usar na hora da comida, sentada à mesa. Então, assim, a gente precisa de moderação, né? Podemos fazer, Paulo de Tarso diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gente precisa realmente agir de acordo. Da mesma forma que esses irmãos não conseguem agir de acordo com o Evangelho e sair do crime, sair do mal, sair daquele momento em que eles estão, nós também temos as nossas dificuldades. Então não podemos julgar os outros pelo prisma como se nós já fôssemos melhores. Até porque à medida que nos melhoramos, passamos a ver como Jesus o potencial no outro, porque nós já passamos por essa fase e sabemos que é possível sair dela. Então, a gente precisa, se crermos em Deus, precisamos agir de acordo o mais rapidamente possível, mas claro, um passo de cada vez. Ninguém vai querer alcançar a perfeição, né, numa encarnação só. O André Luiz disse que se a gente conseguir adquirir uma virtude numa encarnação, aquela encarnação já valeu inteiramente. Agora, adquirir uma virtude, gente, é difícil. A gente acha que tem paciência até alguém cortar a gente no trânsito, até alguém furar a fila do supermercado. Aí a gente vê que a gente tem tolerância, que vai embora assim, né? Então, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Jesus diz que, e aí muita gente achou que quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus. E aí hoje você vai em algumas religiões e pergunta, você já viu Deus? Viu, tem um retrato dele lá em casa. Na verdade, viu uma representação do Cristo, representação falsa, que é o Cristo europeu, né? Jesus era judeu, vivia no sol, né? Com todas as características do povo hebreu. Nariz adunco, pele mais escura, cabelo mais escuro. Mas enfim, cada um imagina do jeito que ele é mais
mais próximo. Mas ainda assim, Jesus nunca disse que era Deus. Eu sou o filho de meu pai. Mas ele diz, eu e Deus somos um. Eu e o pai somos um. Mas somos um em quê? Em pensamento, em atitudes, em conformidade com a lei, em intimidade e proximidade de pensamento. Lembremos que Jesus já era engenheiro sideral, já era espírito puro, quando a terra se soltou do sol. Foi ele que trouxe a terra até a sua atual órbita. Ele que conduziu todos os efeitos até hoje. Ele que está no elenco. Jesus é o nosso governador espiritual. Só para encarnar foram mais de 2000 anos a atenção do perispírito. Seria mais ou menos equivalente a gente pedir para um de nós que já pegar o nosso perispírito e transformá-lo numa única célula e ensinar sobre Deus para as amebas dentro de um esgoto. Foi isso que Jesus fez. Tinha que comer, imagina, espírito puro, faz reunião no sol, teve que comer outro ser vivo, mesmo os vegetais, tinha que arrotar, porque hebreu arrotava, naquela época que era sinal de educação. Você imagina depois do almoço, né, como é que foi esse final de Santa Ceia. Tinha que ir a banheiro. Imagina, Jesus tem que ir a banheiro. E ele fez isso por nós. Se libertar na hora da crucificação foi um alívio. Ai, graças a Deus, né? Acabou a minha missão. Sofrimento físico passou. O sofrimento maior de Jesus foi moral. E esse amor que ele demonstra por cada um de nós, a gente não tem como medir. E ainda assim se faz presente até hoje junto de cada um de nós. Então, quando eu estava fazendo pesquisa para esse estudo, eu encontrei um videozinho chamado Deus Conosco, que é feito pelos nossos irmãos da Igreja Batista de São José dos Campos. Nossos irmãos evangélicos também estão aí seguindo Jesus, né, em caminho para o Pai. Eles têm interpretações que nós não concordamos, né? Mas nem por isso, lembrando que 45% da população mundial é cristã, 65% da população mundial não é cristã. Nunca ouviu falar de Jesus. Ou se já ouviu, não o reconhece como Messias, que é o caso dos judeus. Então, essas pessoas estão condenadas? Não, elas têm lá os seus profetas, têm os seus emissários do Cristo, tem quem já leu o Alcorão, a Torá, o Bhagavad Gita. Você tem ali preceitos que casam com o Evangelho. Fala de caridade, fala de amor, fala de justiça. Então, ali também está o caminho para Deus, ali também estão as leis de Deus. Só que para nós, que temos mais dificuldade de aceitar o porquê sim, a gente precisa do porquê das coisas. Então, para nós, veio o Espiritismo explicando nos mínimos detalhes para que a gente não possa dizer depois, eu não sabia. Então, os nossos irmãos evangélicos, por isso que eu trouxe para a gente poder dar uma olhadinha, quis compartilhar com vocês uma visão dessa igreja a respeito de Deus conosco. Aí eu precisava... Pode. For us, the song that all creation sings.
Nossa. Parar no Deus conosco. Aí. O vídeo é lindo, eu achei assim, fantástico mostrar Jesus conosco em cada situação do nosso dia a dia. Porque a gente só pensa na espiritualidade maior quando a coisa aperta, né? Quando a gente está numa dificuldade, quando a gente está passando por um momento difícil, é que a gente pensa na espiritualidade, na presença de Jesus. É claro que nós como espíritas... Oi? É claro que nós como espíritas não acreditamos que seja o próprio Cristo o tempo inteiro junto conosco. Que Cristo é Filho de Deus. E Deus, nós acreditamos, sabemos que delega responsabilidade, delega função. Jesus também, como Filho do Pai, delega suas funções. Então, cada um de nós tem a presença de Jesus em cada momento de nossas vidas, através de seus representantes, que são os nossos mentores espirituais, são os nossos amigos espirituais, são aqueles seres que, mesmo tão evoluídos quanto nós, ou até menos um pouquinho menos evoluídos que nós, mas que nos amam, que fazem aquele momento de consolo, de proteção, de auxílio, de amparo. E a gente não tem ideia de como a gente é amparado o tempo inteiro pela espiritualidade. Eu li um caso há pouco tempo atrás de um rapaz que teve um acidente de moto e se quebrou todo. E aí ele reclama a Deus por que Deus não salvou a vida dele. E aí o anjo da guarda que está do lado fala: meu filho, se você soubesse o trabalho que deu para você não desencarnar, quanta gente eu tive que chamar rapidamente para poder fazer os cálculos para você cair de um jeito que não morresse. Ficou quebrado, mas a escolha foi sua, né? Mas pelo menos não se encarnou. Então a gente dá muito trabalho para o pessoal do lado de lá. Jesus sim conta com auxílio de uma pleia de espíritos que estão do nosso lado, e a gente sente a presença deles quando a gente se conecta. Por isso muita gente tem medo de prece, tem medo de orar. E quando a gente ora, a conexão é quase imediata. E aí a gente tem medo de abrir as comportas desse intercâmbio com a espiritualidade. Vejo muito isso nos meus jovenzinhos lá no Fonte de Luz. Medo de se comunicar, porque não sabe o que fazer depois. Até porque a fé necessita estar ativa, né? Nesses casos. A gente precisa ter fé de que tudo que está acontecendo conosco é para o nosso bem. Então, meus irmãos, que a gente possa estar, né, sentindo a presença de Jesus em nossos corações, nas nossas vibrações, que o próprio Cristo possa estar abençoando a todos nós nessa noite, que a gente possa ir para casa com essa alegria em nossos corações. Muita paz para todos. Para a gente passar para o momento do passe.